Antes de a gente abordar o assunto do CUSEUA, né, aprofundar neste assunto, vamos saber um pouquinho o que é o patrimônio cultural. O patrimônio cultural, ele é culturas e costumes que merecem proteção e homenagens. E também por essa razão, a Organização Cultural de Nações Unidas concede a designação de patrimônio cultural a determinados bens culturais quando estes atendem os critérios específicos. O objetivo disso é, por outro lado, proteger a diversidade cultural da humanidade. Além disso, o patrimônio cultural deve promover a paz e o entendimento entre os povos. Países e regiões podem, sim, com seus patrimônios culturais, se candidatar e fazer parte dessa lista, a fim de promover o turismo, aumentar mais o conhecimento dessas culturas e costumes. Eles também se comprometem, neste caso, a preservar os patrimônios culturais listados. Ao decorrer dos anos, a definição de patrimônio cultural ela foi se expandindo, tendo muito conhecimento, e a maioria dos locais listados estavam na Europa. A Unesco introduziu, em 2003, o novo conceito de patrimônio cultural imaterial, para alcançar um melhor equilíbrio, Essa classificação inclui tradições vivas, tais como carnaval ou cantos de trabalhadores, em sua maioria, que não estão atreladas a fronteiras nacionais. Mas assim, a quem pertence o patrimônio cultural? Então, eu vou esclarecer isso agora. Quando falamos em patrimônio cultural, a referência frequente é a bens culturais universais, pertencentes a toda a humanidade, certo? Em alguns casos, contudo, principalmente quando se trata de objetos ou edificações, eles têm proprietários. Há disputas frequentes em torno da questão envolvendo a propriedade legal de um patrimônio histórico. Objetos produzidos por culturas não europeias, exibidos em museus europeus, incitam também frequente debate sobre essa posse legal dos mesmos. O exemplo que ficou famoso também é o busto da rainha egípcia, na Ilha dos Museus, em Berlim. Do ponto de vista legal, ela pertence à Alemanha, mas o Egito também reclama seu direito de posse, se por um lado seria possível argumentar o busto da rainha só se tornou patrimônio cultural em função da sua exibição no Museu de Berlim, certo? Uma vez que antes disso se tratava simplesmente de um objeto arqueológico, entre muitos outros, outro lado vê o Egito a coisa de maneira diferente, apontando que o importante é o país de origem da obra de arte, No que diz respeito ao patrimônio cultural imaterial, a situação é outra, visto que, neste caso, não se questiona normalmente a propriedade, Pois quem vai reclamar para si o direito sobre a tradição? Por isso que se torna também difícil nomear os responsáveis pela preservação de um patrimônio cultural imaterial, Quando e como surgiu essa ideia de patrimônio cultural? Então, o conceito de maravilhas do mundo que já tinha surgido na antiguidade, a ideia de bem cultural também apareceu pela primeira vez, Isso aconteceu durante a Revolução Francesa. Museus e arquivos foram fundados a fim de proteger as obras de artes consideradas importantes, para a identidade nacional francesa. Foi a partir desse pensamento que surgiu, o Museu de Louvre, em Paris, bem como diversos outros museus nacionais por toda a Europa, entre eles o Prado em Madrid, Galeria Nacional em Londres, enfim. Mais ou menos na mesma época, um outro projeto tinha ganhado força na Europa, quando os estados começaram a reconhecer a importância de salvaguardar e preservar tesouros nacionais através da conservação de monumentos. Depois das duas guerras mundiais, parecia ainda mais necessário aperfeiçoar essa proteção dos bens culturais. Em 1957, foi aprovada a Convenção de Haia para a proteção de bens culturais em caso de conflito armado. Mas abreviando tudo isso, CBC. Ao contrário da preservação histórica em nível nacional, a CBC é uma instância supranacional, destinada a reagir em caso de danos devastadores gerados por guerra. Segundo a Convenção de Haia, a danificação de bens culturais importantes diz respeito a toda a humanidade e eles precisam, por isso, da proteção internacional. Foi com base nesse pensamento que surgiu a Convenção para o Patrimônio Cultural Mundial, de 1775, cuja implementação marca o nascimento da atual lista de patrimônios culturais da humanidade.
Quais as funções do patrimônio cultural? Bom, as funções do patrimônio cultural é que o patrimônio histórico precisa ser entendido não só pela população local, mas tanto quanto pelos turistas, como um lugar de aprendizado. Saber da existência de um bem cultural na própria cidade é algo que contribui para muita gente, para uma constituição da própria identidade até, né? O outro problema é o turismo. O porquê? Há lugares que se tornam tão populares que o turismo em massa ameaça a preservação do lugar, né? Ainda mais quando se está um ponto ali específico que mostra aquela cultura, né? A cultura do lugar. Foi o que aconteceu na França, onde as famosas pinturas na caverna tiveram que ser refeitas, porque a respiração e o suor dos visitantes ameaçavam destruir os afrescos e os paleolíticos superior. As pessoas que vivem também em pontos turísticos populares, como a Veneza, já sofreram sob um imenso afluxo de visitantes e a designação da cidade como patrimônio cultural da humanidade só agravou o problema. Além de tudo, é corrente a hipótese de que o patrimônio cultural esteja sendo musealizado. Todos nós gostamos de nos lembrar de bons momentos que vivemos no nosso passado, seja com nossos pais e irmãos, seja com primos e amigos. Isso é algo normal e faz parte de nossa vida. Pense consigo mesmo, você tem muitas lembranças guardadas na sua memória? É muito comum guardar fotos de festas, passeios, encontros que fizemos com amigos e familiares. Além disso, muitas pessoas guardam cartas e lembrancinhas e presentes como forma de lembrar de acontecimentos importantes e de pessoas queridas. Quem não tem um álbum de fotos para se lembrar de bons momentos vividos? Quando fazemos isso, podemos dizer que montamos uma coleção de momentos mais importantes de nossa vida, um patrimônio pessoal, com citações que marcaram cada um de nós. Bem, essa ideia para preservar objetos, fotografias e vídeos de acontecimentos marcantes também é importante para a nossa sociedade, havendo muitas pessoas que procuram registrar e preservar objetos significativos da nossa cultura. A cultura é importante para nós porque nos possibilita desenvolver nossa capacidade de fala e de interagir com outras pessoas, bem como a habilidade que nos ajudarão a produzir e fazer diversas coisas. Ela possibilita também que a gente consiga nos identificar com o lugar onde crescemos e vivemos. É por isso que a preservação do patrimônio cultural é importante. Quando um elemento é considerado patrimônio histórico-cultural por algum órgão ou entidade especializado no assunto, dizemos que ele foi tombado como patrimônio. Podem ser considerados patrimônio histórico-cultural obras de arte plásticas, construções e conjuntos arquitetônicos, festas e festividades, músicas, elementos culinários, entre outros, representantes das diversas culturas ainda existentes ou que já existiram no mundo. Os especialistas nesse assunto entendem atualmente que não somente a cultura material pode ser considerada patrimônio. Cultura material é tudo que é concreto, ou seja, tudo que podemos tocar. Bom, agora que sabemos tudo sobre os patrimônios culturais, podemos falar sobre as expressões Uajapis. Os Uajampi são a tribo do norte da Amazônia, que pertencem ao grupo etnolinguístico dos Tupi-Guarani. Esta comunidade, com cerca de 580 pessoas, distribui-se por perto de 40 aldeias, numa área protegida do estado do Amapá. Desde o início dos tempos, esses índios usam tintas vegetais para pintar motivos geométricos no seu próprio corpo e em objetos de uso cotidiano. Ao longo dos séculos, criaram um sistema de comunicação único, uma mistura de arte gráfica e oral, que traduz a sua visão própria do mundo e lhes permite transmitir conhecimentos úteis sobre a vida da comunidade. Apesar dos Uajapi viverem em uma área protegida, o seu modo de vida tradicional, nomeadamente a prática de Cusuiwa, está em risco de perder o seu sentido simbólico, ou mesmo desaparecer de tudo. Uma tal alteração poderá abalar irremediavelmente as referências sociais e cosmológicas da sociedade. O principal perigo provém do desinteresse dos jovens, da diminuição do número de mestres da arte Kuziwa e ainda da diferença geral da sociedade. Os motivos dessa arte gráfica são designados por Kusiwa.
São traçados com resinas aromáticas misturada com uma tintura vegetal, extraída também de uma planta chamada roucou. A complexidade do kusiwa é de tal ordem que o nível técnico e artístico necessário para ser mestre na arte do desenho e da preparação das tintas só pode ser atingido depois de ter completado os 40 anos, conforme é o uso de dizer entre os índios, né? Os motivos mais recorrentes são o jaguar, a anaconda, a borboleta e o peixe, que evocam a criação da humanidade e são símbolos dos numerosos mitos sobre o homem primordial. Este grafismo corporal, estreitamente ligado às tradições orais ameríndias, reveste-se de múltiplos significados, como socioculturais, estéticos, religiosos e metafísicos. O kusiwa constitui de fato a estrutura da sociedade Wajapi, e o seu significado ultrapassa em muito a sua dimensão artística. Esse repertório codificado de conhecimentos tradicionais está em constante evolução, graças a uma renovação constante dos motivos através da reinterpretação ou invenção. A arte kusiwa compreende um repertório de códigos que tem como motivos mais frequentes animais como pássaros, peixes, borboletas, cobras, jacarés, jabutis e etc. Segundo seus mitos, a comunidade Wajapi considera estes desenhos como traços materiais dos primeiros seres com vida e que contam a aparição da humanidade e a separação do mundo animal do natural.